Nós estamos falando sobre amor ao próximo, e nessa noite nós vamos falar sobre o amor que se compadece, a compaixão de Jesus pelas suas ovelhas. Por isso que eu escolhi essa imagem com as ovelhinhas, fofinhas, bonitinhas ali, e porque a palavra de Deus fala que nós somos ovelhas do rebanho de Cristo, e Ele é o nosso bom pastor. E nós vamos estar estudando sobre essa mensagem, e nós vamos ler o texto. Por favor, pode passar o slide que está aí, em Mateus 9,36. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão, que fala o seguinte: mas se você trouxe, eu espero você abrir, por favor, porque eu não quero desmotivar você de trazer a sua Bíblia, eu quero que você traga de todo jeito. Pode ser no seu celular, pode ser em qualquer lugar. Mateus 9,36 fala o seguinte. Vamos ler o 35, 36 e 37 e 38. Ali só está o 36 no telão. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, que é o nosso versículo principal. E então se dirigia aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós vemos o Senhor Jesus repetindo isso em outros livros dos evangelhos. Foi o meu jejum na semana passada, jejuei a semana toda baseado nesse versículo: Senhor, mande homens e mulheres para a seara, mande trabalhadores para a seara, mande pessoas que querem se comprometer com o reino, com a causa de Cristo. Mas o que nós vamos estudar é somente mais esse versículo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós falamos que o que Jesus tem por nós é paixão, e a paixão dele levou ele a ter a compaixão e a compadecer-se das pessoas. Nós precisamos entender que ele se compadeceu. O que eu quero nessa noite, através dessa palavra, levar você a compreender pelo Espírito de Deus, é da necessidade de nós termos esse mesmo sentimento de se compadecer, de compaixão. Outras versões falam de ter compaixão das pessoas, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre se ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que é o sentimento da compaixão. Mas muitas vezes nós dizemos que temos isso, mas nós não mostramos isso. Por favor, próximo slide. O Senhor Jesus é um Salvador compassivo. Ele odeia o pecado e ama os pecadores. Vários eram os motivos pelos quais as multidões vinham a encontrar o Jesus: carências emocionais, crise econômica, social, a necessidade de um modelo a ser seguido, etc. Hoje pessoas buscam encontrar nos cristãos um tipo de Cristo em suas vidas. Como nós temos representado o reino de Cristo? O que eu quero falar para você é o seguinte: o Senhor Jesus, quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a essência de Cristo. E a essência de Deus é o amor. A essência de Cristo é o amor. E quando você lê e estuda os evangelhos, você vai ver um Jesus apaixonado pelas pessoas, um Jesus que amava as pessoas, detestava o pecado, odiava o pecado, mas que amava as pessoas, que amava, não se importava com quão tinha sido o tamanho do pecado da pessoa, e amava a pessoa. Não importava se era um assassino, se era um ladrão, se era uma prostituta, não importava, porque Jesus nunca definiu as pessoas por aquilo que elas faziam. Jesus sempre definiu as pessoas por quem elas eram, e elas são obras das mãos do nosso Deus Pai. Jesus, quando via alguém errado, Jesus nunca via essa pessoa uma prostituta porque ela se prostituía, não. Ele via uma pessoa que estava pecando, estava se prostituindo, mas não era uma prostituta. Jesus via uma pessoa que roubava, mas ele não dizia que aquela pessoa era um ladrão.
Quando as pessoas vieram, os homens vieram para apedrejar a mulher prostituta que tinha sido pega em adultério, e foram provar Jesus, e todos estavam com as pedras nas mãos, porque pela lei a mulher morreria apedrejada, pela lei judaica. Perguntaram para Jesus: o que a gente faz? E Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois que todos saem um por um, a começar pelo mais velho, deixam as pedras, Jesus vai até ela e não chama ela de adúltera, não chama ela de prostituta. Ele fala: filha, cadê aqueles que te acusam? Vai, os teus pecados foram perdoados. Vai e não peques mais. Jesus foi aquele que veio da parte de Deus para nos salvar, mas também para nos mostrar como nós devemos amar a Deus e como nós devemos amar ao próximo. E pelas pessoas virem isso em Cristo, elas iam até Jesus, porque elas careciam de algo, elas careciam de amor, elas careciam de direção, elas careciam de um modelo que a sociedade não tinha, que a religião da época não tinha, porque tanto a sociedade quanto a religião discriminavam as pessoas, tanto a sociedade como a religião apartava as pessoas e selecionava por classes. Jesus nunca fez isso. Na realidade, os maiores embates de Jesus foram contra os religiosos e contra uma parte da sociedade. Por quê, queridos? Porque aqueles homens não amavam a Deus e não amavam as pessoas, simplesmente cumpriam um rito religioso. Mas Jesus mostrou como nós devemos agir, como nós devemos proceder. Jesus tinha um método dele, ele ministrava para muitas pessoas, mas Jesus sempre gostava de estar perto das pessoas também. Você vai ver todos os milagres que Jesus fez, exceto a multiplicação dos pães, que nós vamos falar daqui a pouco, ele fez individualmente. Por quê? Porque os milagres dele sempre eram gerados baseados na compaixão. Ele sempre via alguém necessitado. O amor dele por aquela pessoa era tão grande que ele: não posso deixar aquela pessoa daquela forma. Tem uma mulher, vocês podem pesquisar no Facebook, no YouTube, chamada Hate Becker. O pessoal chama ela de Mama Hate. É uma alemã que foi para a África começar orfanatos. Então é uma mulher quase albina no meio da África. Ela começou a montar orfanatos missionários, orfanatos, e amar as crianças, e amar. Só que começou a acontecer uma loucura. O ambiente dos orfanatos era um lugar de cura. As crianças chegavam enfermas, eram curadas, sem orar. Chegavam com AIDS, eram curadas. Aí uma mulher que era diretora de um hospital de leprosos, leprosário, é isso? Me ajudem, é isso o nome? Leprosário. Chamou ela e falou: tu pode vir aqui? E ela foi naquele leprosário. Sabe o que ela fez com cada leproso? Ela abraçou, pegava os leprosos e abraçava cada um deles, beijava eles. Eu já vi essa mulher pessoalmente pregar. Uma baixinha assim, alemã, cabelinho curto. Mais da metade daquelas pessoas daquele leprosário foram curados, sem ter feito uma oração. Aleluia. Por quê? Porque aquela mulher exala a vida de Deus. E quando você vê ela falando, você pode pesquisa lá no YouTube, Hate Becker. Eu posso depois mandar. Você vê ela falando, parece que ela está quase indo para o céu. Porque ela tem isso dentro dela. Ela entendeu a maior motivação de Jesus, que é a compaixão. Vários eram os motivos, como está escrito ali, que as pessoas vinham, mas todas elas estavam procurando algo que Jesus podia dar.
como nós temos representado Cristo. Nós temos falado de amar ao próximo, como nós temos representado Cristo. As pessoas chamaram os cristãos de cristãos pela primeira vez, se você não sabe, até Barnabé ser pastor em Antioquia, que era uma cidade. Barnabé é um dos discípulos e apóstolos. Quando Barnabé se tornou bispo em Antioquia, em um ano, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Foi a primeira vez. A igreja já existia quase há 30 anos. Quando os cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez, eles eram chamados aqueles do caminho. Eram como eles falavam às pessoas que eram discípulos de Jesus. E o que aconteceu? Aqueles homens amavam tanto a Deus e demonstravam tanto o amor de Deus, que eles chamavam eles de pequenos cristos. Cristão no original, no grego, significa pequeno Cristo. Por quê? Porque aqueles homens viviam exatamente como Cristo vivia. Exatamente como Cristo vivia. Hoje nós nos intitulamos cristãos, mas temos realmente representado Cristo da forma exata como Ele era? As pessoas procuravam a Jesus porque elas queriam receber o toque de Cristo. Próximo slide. Elas queriam receber o toque de Cristo. O toque de Cristo tem a ver com aceitação. As pessoas queriam ser aceitas. E a principal coisa que as pessoas querem hoje é ser aceitas. A melhor forma de demonstrar o amor a uma pessoa é aceitando ela como ela é. É verdade ou não? A pior coisa é você chegar no lugar, fazer parte de uma coisa e então, pois é, acho pastora aqui, pastora não pode ter cabelo azul, então tira o cabelo azul. As pessoas querem ser aceitas e Jesus fazia muito bem isso, ele aceitava. Ele aceitava as pessoas, ele aceitou o leproso. O leproso não podia chegar perto de ninguém, gente. O leproso não podia chegar, pela lei, 50 metros de distância da pessoa. Se o leproso chegasse mais perto de uma pessoa que isso, digamos o Tiago fosse o Henrique que está longe, o Henrique começasse a vir na minha direção e eu poderia matar o leproso pela lei, porque era a lei dizia que o leproso não podia se aproximar das pessoas, para não contaminar, não espalhar a doença, a praga. E o que Jesus fazia? Jesus deixava as pessoas vir nele, até tocava nas pessoas. Ele aceitava as pessoas pelas mazelas delas. Mas também, quando os leprosos vinham, uma coisa interessante é que eles sempre tinham carência. As pessoas que recebiam o toque de amor de Jesus, elas também não só precisavam da cura física, mas precisavam da cura da alma, das emoções delas. Outra coisa que Jesus fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. O amor de Jesus traz alívio. A compaixão de Jesus traz alívio. Nós temos tido uma compaixão que nos leva a aceitar as pessoas, e que leva a haver cura na vida das pessoas. Nós temos levado alívio à vida das pessoas. E mais do que isso, a nossa compaixão depois disso tem fornecido às pessoas uma oportunidade de recomeço. Como eu falei no caso da mulher adúltera, é fácil dizer: eu te aceito. É fácil dizer para a pessoa: eu vou te ajudar, mas depois não fazer mais nada. A gente é muito bom de palavras, é verdade ou não? Quando você vê um amigo que você não vê há anos, você fala para ele o seguinte: vamos marcar uma coisa? A pior mentira que tem, a maior, é essa, é verdade ou não? Você vê um cara que você não vê há anos, aí você, cara, que saudade de ti, vamos marcar uma coisa, vamos marcar? Então marca, não marca. O que eu estou falando, queridos, é que Jesus sempre deu às pessoas uma oportunidade de recomeço. E a oportunidade de recomeço não é, quem sabe vai dar, faz assim, não. A oportunidade de recomeço vai, é uma direção, é esse o caminho, vai, não pegue mais. Se até agora você estava daquele jeito, eu te aceitei do jeito que você estava, eu te perdoei, eu te trouxe alívio, salvação, e eu estou te dando um recomeço. Vai e não peques mais. Segunda chance. Amor ao próximo tem a ver com segunda chance.
quando as pessoas vêm e entram em contato conosco, como igreja, ou como você, como homem e mulher de Deus, o que nós estamos proporcionando para elas? Acontecia duas coisas quando as pessoas iam ter com Jesus: ou elas se apaixonavam por Jesus e queriam ficar grudadas nele, ou elas odiavam ele. Eram as duas coisas que aconteciam. Ou as pessoas se apaixonavam ou odiavam. Grande parte, a maior parte se apaixonava. O que eu falo para nós, queridos, é que nós temos que ter a mesma coisa que Jesus tinha. Nós temos que ter a compaixão. E essa compaixão, a mesma que Jesus teve, fazia ele perdoar as pessoas. Próximo, por favor. Próximo. Jesus se compadecia e se compadece das multidões e perdoa para a salvação. Quando a Bíblia fala de perdão, e eu acho que uma das coisas mais difíceis para nós seres humanos é o perdão, é verdade ou não? Quando a Bíblia fala de perdão, fica claro que todo cristão tem a obrigação de perdoar o seu semelhante. Perdão, queridos, para aqueles que são discípulos de Jesus, não é uma escolha, é uma obrigação. Vocês viram o que aconteceu essa semana, que o pai foi e falou que perdoava o atirador que matou o filho? Aquele cara é um pastor auxiliar de uma igreja. Não sei se vocês viram nas reportagens, que um guri de 12 anos começou a atirar e matou dois. Eu acho que o menininho tinha 6, 8 anos, eu não lembro. Parece faixa etária, né? 6, 8 anos. Aquele pai perdoou. Ele foi em rede nacional, eu perdoo. Quando eu vi, eu estava almoçando fora, eu fiquei olhando no jornal a reportagem, e eu fiquei pensando, que belo testemunho. É de Deus. É de Deus. O perdão, queridos, é a nossa única escolha. Ah, pastor, mas quer dizer então que eu vou ter que ficar abraçando, beijando a pessoa? Não entenda mal. Perdão é perdoar e não deixar a mágoa ficar no coração. Se tu quer conviver ou não com a pessoa, a escolha é sua. A escolha é sua, você escolhe. Eu não vou conviver com pessoas tóxicas, isso é uma escolha minha. Mas a todos eu devo o amor, e o amor me leva sempre a perdoar. Sempre a perdoar. Sempre a perdoar. Uma das melhores formas que eu vejo que o Senhor Jesus deixa que a gente ministre o amor ao próximo é perdoando. Perdoando. E a pessoa que mais tem que me perdoar na vida depois de Deus é a Stephanie. Por quê? É porque com os mais de perto que a gente falha, é verdade ou não? É com mais de perto que a gente falha, é com os da própria casa, com os pais, com os filhos, com o cônjuge, com os familiares próximos. Amor ao próximo começa ao próximo de dentro de casa e se estende para todos. Para todos. Quando eu vi a reportagem daquele cara, eu pensei comigo, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Existem ainda homens e mulheres de Deus que querem viver a essência de Cristo realmente. A essência de Cristo. Capazes de perdoar quando todos iriam desejar matar. Aquele cara se tornou um herói para mim. Aquele cara se tornou um herói para mim. Eles estavam no meio de um evento na igreja deles, conferência, se eu não me engano, de mulheres na igreja deles. Na sexta-feira começava. Nós precisamos entender que assim como o Senhor Jesus fez, nós vamos ter que fazer com as pessoas. E as pessoas dentro da igreja, dentro das células, dentro da nossa casa vão falhar conosco. Eu vou falhar com você em um momento ou outro, porque eu sou um homem, eu e a pastora somos homens, pessoas, e pessoas falham. Assim como nós sabemos que todos vão falhar, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos ama e que nos dá a graça de nos perdoar, e que nós possamos liberar perdão
uns aos outros. É assim que é o corpo de Cristo, é assim que é a família da fé, é assim que funcionamos, é dessa forma. Mas interessante, queridos, que Deus diz para nós, mas Ele nunca vai colocar o dedo na moleira, Ele nunca vai dizer assim, ó, perdoa seu desgraçado. Ele nunca, Ele deixa assim, a escolha é sua, mas também a consequência é sua. Nós precisamos entender que a nossa escolha de amor tem que ser em perdoar o próximo, e Jesus ilustra isso muito bem. Mateus, abra sua Bíblia, Mateus ainda, 18. (18) 21 a 24. Então Pedro, Mateus 18, 21 a 24. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo-me: paga-me o que deves. Então o conservo, caindo aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda a que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Até aqui. Se a gente fosse transferir a dívida do primeiro, que era maior, que foi ao rei e pediu súplicas, hoje daria 600 milhões de reais. Pensa alguém ser perdoado de uma dívida de 600 milhões de reais. É o que aquela quantidade de denários daria. Talentos, perdão, aquela quantidade de talentos daria. O que eu e você precisamos entender é que nós somos esse homem. Nós somos um homem que tinha uma dívida impagável. Nós somos esse homem que tinha uma dívida que não dava para pagar, e agora nós fomos perdoados. Mas aquele homem saiu da presença do rei perdoado, aleluia, glória a Deus, Deus perdoou, o meu rei me perdoou, não vou ter que pagar milhões. E aí ele vê o amigo dele que trabalhava na mesma empresa do rei e falou: cara, você está me devendo alguns denários, alguns talentos, e eu estou te cobrando. E aí aquele colega de trabalho dele fala: cara, por favor, me dá tempo, deixa que eu vou te pagar. E ele fala: não, eu vou te prender. Ele foi lá e prendeu o cara. E aí o rei chama ele e fala: cara, o que tu fez? Eu te perdoei de uma dívida impagável, e agora o teu colega de trabalho tinha uma dívida pequena contigo, e tu não pode fazer a mesma coisa que eu fiz contigo. É isso que esse texto significa para nós. Nós recebemos perdão de uma dívida impagável, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas. Quando nós perdoamos o próximo, nós simplesmente estamos também reconhecendo que nós fomos alcançados pelo perdão. Quando nós demonstramos perdão ao próximo, nós não somente estamos amando o próximo, mas nós estamos glorificando a Deus, porque estamos dizendo: eu perdoo porque eu fui perdoado, porque só pode dar aquilo que eu recebi. Mas muitas vezes nós não temos entendido o amor de Deus, quem nós somos em Deus, a aceitação de Deus, e por isso nós não temos conseguido perdoar e amar as pessoas.
Próximo slide, por favor. Por favor. Mais um. Aqui. Como igreja, temos que ser mensageiros do amor, da esperança e fé para as pessoas. Nós temos que ser os mensageiros de esperança, amor e fé. Nós temos que levar às pessoas isso. Essa é a nossa missão. Amar ao próximo é levar essa mensagem, uma mensagem de amor, um amor que perdoa, que aceita, uma mensagem de esperança, dizendo: Deus tem algo para a sua vida, há uma saída para aquilo que você está vivendo, e de fé, dizendo: o nosso Senhor pode mudar a sua vida e vai mudar, se você desejar. Aleluia. Isso é amar o próximo, e é isso que nós vamos viver. É isso que nós queremos não somente compreender, mas é isso que nós queremos colocar em prática. Há dezenas e dezenas de milhares de pessoas nessa cidade, nesse estado, na nossa nação, que estão sendo discriminadas, que estão jogadas, que estão dominadas pelos vícios, pelos problemas, pelos pecados. Pessoas que querem ajuda, mas não conseguem, porque muitas vezes nós não temos levado a mensagem. Amor ao próximo é manifestado quando nós, através da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, amar ao próximo é um estilo de vida, nós levamos essa mensagem a elas, e nós saciamos a fome delas, como o Senhor Jesus fez naquele texto que a gente leu lá no início, no texto base do nosso estudo nessa noite, em Mateus 9:36. Abra comigo novamente. 9:36. Fala o seguinte: e vendo eles a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. No outra parte, no outro evangelho, se não me engano, em Lucas, fala sobre que Jesus fala isso e depois faz a multiplicação dos pães e manda eles, ali Lucas 10:17 conta essa história, Lucas 9:10-17, depois você pode ler em casa. Se você, deixa eu abrir um parênteses, se você ainda não viu, na página da igreja está o áudio, não é de boa qualidade porque a gente ainda grava com o celular, mas está o áudio, está todo o estudo, todo o esboço da mensagem está na página da igreja. Você pode ouvir e ler tudo para você recapitular, mas também você pode trazer papel e caneta para anotar, fechando parênteses. Jesus então, vendo as pessoas famintas, desamparadas, começa a multiplicar os pães, os peixes, e manda elas sentar em grupos pequenos e distribui os pães e os peixes para todas aquelas pessoas. Assim como nós estamos fazendo na Seara, em grupos pequenos, nós estamos multiplicando os pães, nós estamos multiplicando a palavra de Deus nas células. Por isso que nós cremos tanto nas células. Célula é o lugar de amor ao próximo, célula é o lugar de se importar com o próximo, é lugar de cuidar do outro, é de orar uns pelos outros, de valorizar o outro. Nós estamos em pequenos grupos, porque assim nós podemos multiplicar o pão e ajudar as pessoas a se alimentar. Nós não queremos ter uma igreja cheia de pessoas vazias, mas nós queremos ter uma igreja cheia de pessoas cheias de Deus, cheias de vida, cheias de fé, cheia da palavra da verdade. E para isso nós contamos com a graça dele e com a nossa forma de ser igreja. E para isso que nós estamos querendo e visando multiplicar e crescer as nossas células. Queridos, a conclusão que nós chegamos é que como igreja nós precisamos reagir. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos olhar as ovelhas do bom pastor e assumir a responsabilidade, que nós vamos estar estudando no próximo domingo, que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus nos deu essa responsabilidade. Amar ao próximo é amar as ovelhas de Jesus na face da terra. E há muitas ovelhas de Jesus ainda, que ainda não descobriram o que são, na cidade de Porto Alegre. E nós vamos trazê-las para o aprisco através de um estilo de vida de amor ao próximo, aonde através da nossa vida, o nosso amor cheio da graça e do poder de Deus, nós vamos orar, vamos ajudar, vamos dar aquilo que elas precisam. Vai haver salvação, transformação, libertação, curas. Vai haver o fluir de Deus através da sua vida.
Deus não quer só usar o pastor da Seara Porto Alegre, Deus quer usar todos os discípulos de Jesus da Seara Porto Alegre. Quem é discípulo de Jesus aqui? Todos nós somos discípulos de Jesus. Ele quer usar você para transbordar o amor ao próximo, para que nós venhamos a viver o que ele viveu, o que a igreja primitiva viveu, para que nós sejamos a resposta de Deus à fome do povo. Nós temos o pão, nós temos a comida, nós temos a água, nós temos a presença do Espírito Santo. E como igreja, através do discipulado, das células, através de uma vida cheia de amor e fé, nós vamos ajudar o próximo, a começar pelos de dentro de casa, da nossa família, a começar pelos de dentro da célula, a começar pela Seara Porto Alegre, depois pela cidade de Porto Alegre, e assim a gente vai ajudando um ao outro, através de um estilo de vida. Eu não estou dizendo, querido, que você tem que mudar radicalmente a sua vida e virar um ermitão saindo por aí. Eu estou dizendo que na sua vida, diariamente, todos os dias, você deve ser um mensageiro. Todos os dias, nas oportunidades que Deus te der, no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar, o mensageiro do amor, o mensageiro da esperança, o mensageiro da fé, para que nós venhamos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos viver isso, amém? Nós estamos crescendo em amor até transbordar, amém ou não amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nessa noite juntos.